estudando um pouquinho do Evangelho do Pai Criador, trazido até nós por Jesus, esse amigo inesquecível de todos nós, que nos acompanha todos os dias, que nos ampara. Então, que nessa noite sintamos todos nós a presença de Jesus, a embalar-nos, a acariciar-nos, a nos dar tranquilidade e paz para as nossas jornadas. Hoje nós traçamos uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Essa é uma passagem interessante. Lucas foi um médico que não conheceu Jesus pessoalmente. Tudo que ele sabe e relatou sobre Jesus, ele relatou a partir das conversas que ele teve com Paulo, o apóstolo, seu grande amigo, e Maria, a mãe de Jesus. Então, Paulo tinha a intenção de ir até Maria, de conversar com Maria, mas ele não tinha mais condições de ir, então Lucas foi no lugar dele e recolheu as informações de Jesus sob o olhar da mãe de Jesus. E ele traz essas histórias contadas por Maria, contadas por Paulo, que ouviu de alguns apóstolos, especialmente de Pedro. E uma dessas histórias é exatamente essa. Jesus, ele veio nos ensinar a lei do amor. Ele não veio ensinar outra coisa para a gente que não seja a lei do amor. Então ele traz e se utiliza daquilo que as pessoas tinham no seu dia a dia. Então ele começa assim: uma pobre mulher tinha 10 dracmas, era toda a sua riqueza. A dracma era uma moeda grega que era aceita na época de Jesus nas cidades da Judéia, porque ali vivia muitos gregos. Então era uma moeda comum. Era como se aqui no Brasil a gente tem gente que aceita dólar, tem gente que aceita real, né? Então, se a gente tivesse aqui muitos americanos, muitos ingleses, provavelmente nós teríamos as duas moedas correntes no nosso país. Lá eles tinham na época, né, o dinheiro deles e a dracma, que era uma moeda grega. Mas a dracma era uma moeda pequena, valia mais ou menos 375 réis. É o que daria hoje alguns centavos, né, R$1, R$2. Mas para eles era muito dinheiro na época, principalmente para quem não tinha nada, né? Então, aquela mulher guardava com muito zelo. Então, tudo que ela somava o que ela precisava para pagar as contas do mês e guardava. E ele fala assim: guardava-as com cuidado, pois era zelosa dos seus deveres. E aquela pequena quantia de 10 moedas estava destinada ao pagamento das despesas do lar. Aí, segundo Jesus, ela não sabia como, uma das moedas desapareceu, quando ela abriu o seu pequenino cofre, a sua caixinha, viu que só tinha 9. E aí ela ficou desesperada, porque ela sabia que não teria como honrar com os seus compromissos. Então, o que ela faz? Acende uma candeia de barro, uma lamparina, e procura em toda a sua casa. Remexeu roupa, arrastou mobília, buscou uma vassoura, varreu toda a casa em busca daquela pequena moeda que era necessária, que era útil para ela. E finalmente, depois de muito procurar e muito varrer, encontrou a sua dracma perdida. E aí o Evangelho fala assim: que alegria! Agora poderia pagar todas as suas pequenas dívidas, não estava mais preocupada. Ficou tão contente com o encontro que chamou as amigas e disse: minhas amigas, alegrem-se comigo, porque achei a minha dracma que se havia perdido. E aí Jesus conclui essa história dizendo: assim também há muita alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende dos erros cometidos.
Bendito seja o Senhor de todas as coisas. Então, o que Jesus estava dizendo para aquele povo? Vamos olhar a parábola, por dois aspectos muito interessantes. Um aspecto que é o material e um aspecto que é o espiritual. Jesus estava falando para um povo sofrido, um povo deserdado da sorte, um povo materialmente falando, né, sem condições de grandes coisas. Era uma classe desafortunada, né? Então ele veio falar para os corações necessitados. Então ele veio dizer que se a gente confiar, se a gente acreditar, se a gente for prudente, nós teremos o necessário para a nossa sobrevivência. Né? Logo depois dessa parábola, Jesus conta a história dos pássaros, dos lírios do campo, né? Dando a entender que a gente se preocupa muito, né, com o nosso dia a dia, né, com a nossa correria, como disse o nosso irmão Gilberto. E às vezes a gente não dá tempo, ou não se dá um tempo para cuidar do espiritual, voltado apenas e tão somente para o material. Né? E a gente tem que lembrar que nós estamos na Terra de passagem. De passagem. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. E o que é nosso? O que verdadeiramente é nosso? O que nós vamos levar para a pátria espiritual? Se a gente analisar, assim, honestamente, nada do que a gente tem é nosso. Que vai ficar tudo aqui. Então nós somos usufrutuários. Nós estamos utilizando por empréstimo na misericórdia divina. Isso quer dizer que a gente não tem que trabalhar? Não, a gente tem que trabalhar. Uma das missões do homem na Terra é alavancar o progresso da Terra. Tá? O progresso material também, né? Dando mais conforto para as pessoas, né? Cuidando melhor da natureza, criando métodos de auxílio para as pessoas mais necessitadas. Essa é uma das funções do homem na Terra, né? Alavancar o progresso, criar novos remédios, novos modelos de construção mais sustentável. Tudo isso faz parte do progresso, mas vai ficar tudo aqui. Entretanto, nós devemos lembrar que nós somos espíritos viajores do tempo. Nós vamos e voltamos. Então, se nós não cuidarmos bem deste planeta agora, quando nós regressarmos, nós teremos muitas dificuldades. Talvez encontremos um clima de deserto, ausência, escassez de água. De quem será a culpa no futuro das nossas dificuldades? Da Terra? Do planeta? Ou nossa, que não sabemos cuidar do empréstimo que a divina providência nos deu? Então nós temos a obrigação de cuidar da terra que nós vamos herdar. Olha só que legal, isso é bom, porque a gente não pode culpar ninguém depois, a não ser nós mesmos. Porque se a gente vai estar na terra, porque nós temos compromisso com a terra, né? Com os espíritos que aqui estão, né? Com os credores do nosso amor. Então, quando Jesus fala que o amor resume toda a lei e os profetas, é porque se a gente não vai sair da terra enquanto a gente não aprender a amar. Pode demorar uma encarnação, 2, 10, 20, 30, 50, 100, mas a gente vai ter que aprender a amar. A gente pode cruzar os braços e falar, tá bom, daqui 2 encarnações eu tento. Ok, você tem o livre-arbítrio. Pode estacionar, sentar e ficar. Mas as condições que você encontrará na próxima, ninguém garante como é que vai ser, né? Então, o exemplo que Jesus dá é de diligência,
é de que a gente precisa fazer alguma coisa para fazer essa busca, para fazer essa procura, para fazer esse crescimento espiritual enquanto nós estamos aqui. Lá na parábola ele fala o quê? Procurou a casa, por toda a casa, varreu, espanou, acendeu a luz, para que a luz se fizesse, e buscou até encontrar, e chamou os amigos para comemorar, porque uma vitória não pode ser sozinha, ela tem que ser compartilhada. Assim como nós compartilhamos muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas alegrias também precisam ser partilhadas. E obviamente aquela comunidade, um ajudava o outro. Se eu tinha 9, mas eu usei só 8, e aquela pessoa que precisa de 10, eles davam. Eles trocavam entre si. É também uma quebra de orgulho, uma quebra de uma tendência para se ter humildade. Que humildade é a mãe da paciência. E o Chico falava que a paciência é a virtude mais difícil da gente conquistar. Porque ela depende muito de quê? De não termos apego, de sermos desapegados das coisas, né? De termos consciência da eternidade dos nossos espíritos, de já termos bondade no nosso coração, de já não termos tanta inveja daquilo que o outro tem, de já não termos mais egoísmo de querer só para nós e para os nossos, porque às vezes a gente é egoísta até na hora de rezar. A gente faz a prece, a gente lembra do pai, da mãe, dos irmãos, dos sobrinhos, dos afilhados, e vai dormir. Não lembro de mais ninguém. Mas e aquele necessitado que a gente não conhece? E aquele irmão que está dormindo na sarjeta? E aquela irmã que está trabalhando à noite, doando o seu corpo? E aquele irmão que está lá preso pelos seus erros cometidos perante a lei humana? Nós nos lembramos deles na nossa oração? Eles são nossos irmãos. E muitas vezes a única coisa que eles têm é a nossa oração. Então nós não podemos negar a nossa oração a ninguém. E termos consciência dessa coletividade, dessa irmandade universal. Quando Jesus nos ensinou a falar Pai Nosso, quer dizer, Pai de todos nós. E se nós temos um único Pai, isso quer dizer que nós somos todos irmãos. Indistintamente. Não importa a aparência, a concepção religiosa, o poder material, a leviandade ou até a maldade. Nós somos todos irmãos. Então, assim, comemorar com as amigas quer dizer irmandade. Consciência da fraternidade universal que Ele veio trazer para cada um de nós. Isso a gente falando do ponto de vista material. Mas e do ponto de vista espiritual? O que essa parábola traz para a gente? Ela traz a necessidade do esforço pessoal de cada um em buscar aquilo que perdeu. E aí, meus irmãos, quanta importância a gente daria para essa moeda? Quanta importância? Muitos vão falar assim, depende da moeda, né? Se for uma moeda de ouro, moeda grande, quem sabe eu dou uma importância maior, mas muitas vezes nós estamos falando disso aqui, ó.
daquilo que nós preciosamente perdemos dentro da nossa própria casa. Ela não perdeu a moeda dentro de casa? Muitas vezes nós perdemos coisas preciosas e que só fazem parte do nosso patrimônio espiritual. Muitas vezes nós perdemos a moeda do respeito, que é aquele respeito que nós devemos ter de um para com o outro. Aquele respeito que nós temos que ter com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho. Mas não é o respeito de obediência cega, é o respeito de reconhecer no outro uma individualidade diferente da nossa. É o respeito que nos leva a uma boa convivência. Viver com, eu digo, viver com Jesus. É usar o olhar de Jesus nas nossas relações. E a gente tem perdido muito disso. Tem gente que levanta de manhã, sai correndo de casa, mal toma um café com o resto da família, não fala um bom dia. Bença mãe e bença pai, está difícil a gente ouvir. E não tem coisa mais deliciosa do que o pai abençoando a gente. A gente só dá valor quando a gente não tem mais eles. Eu ainda tenho mãe. Minha mãe faz 90 anos. Se eu ligar para ela 10 vezes no dia, eu peço benção 10 vezes por dia. Tinha uma moça que trabalhava com ela, falava assim, nossa, mas a senhora pede muita benção para a mãe da senhora. Eu falei assim, olha, e é pouco. Porque o tanto que ela me abençoa ainda é pouco do tanto que eu preciso. Porque nós precisamos abençoarmos uns aos outros. Quando a gente diz, Deus, vá com Deus, Deus te abençoe, nós estamos mandando energia positiva para as pessoas. Nós estamos dando energia de cura, às vezes. Porque às vezes a pessoa está deprimida, está triste, está chateada, ela chega e recebe uma bênção, ela desanuvia, ela melhora. E se ela tinha um pensamento negativo, às vezes esse pensamento se desfaz num abraço, num sorriso. Quanto suicídio seria evitado se a gente abraçasse mais? Se a gente sorrisse mais? Se a gente soubesse ver o outro com o olhar de Jesus? E esse exercício começa dentro da nossa casa, que é o nosso cadinho reparador. É lá que estão os nossos credores de amor. A encarnação não erra de endereço, gente. Eu acho que já disse isso aqui. Ela não erra de endereço. E nós não nos agregamos a outras pessoas por acaso. O acaso não preside as nossas existências. O acaso não preside. Todos aqueles que cruzam o nosso caminho, cruzam por alguma razão. Seja para que nós paguemos o nosso débito, seja para nos ensinar alguma lição. E as lições se repetem. Os problemas não se repetem? Por que os problemas na vida da gente se repetem? A gente fala, estou livre, passou, graças a Deus, daqui a pouco acontece de novo. Você fala, mas de novo? Então, quando acontece de novo, vamos parar um pouquinho e vamos nos perguntar, Senhor, qual a lição que nós ainda não aprendemos que precisamos repetir o problema? Porque enquanto a gente não aprender a lição, é que nem aluno repetente na escola. Vai ficar repetindo de ano até aprender, até passar.
mas a gente se revolta, a gente fica bravo às vezes, porque Deus está esquecendo da gente. Deus não esquece nenhum dos seus filhos, de nenhum de nós, né? Às vezes, nós perdemos a dracma do perdão, e o perdão é tão libertador, o perdão liberta tanto a gente, porque o ódio é um amor mal resolvido. Porque nós, muitas vezes, guardamos mágoa, ressentimento e até deixamos o ódio se desenvolver. E se a gente analisar, aquela pessoa que é o objeto de toda essa mágoa, em geral, é alguém que foi muito próximo de nós. É alguém que nós amamos no passado. E que nós passamos a odiar. Então, o ódio é um amor mal resolvido. Por isso que quando a gente se liberta, quando a gente perdoa, nós estamos tirando as algemas. Porque eu odeio, ele me odeia, ok. Algemados estarão pela eternidade. Podem até desencarnar separados, no plano espiritual, mentalmente estarão algemados um ao outro, vão ficar no mesmo lugar. Às vezes até amarrados, pelos laços fluídicos espirituais. Amarrados um ao outro. Brigando e lutando no plano espiritual. Por falta de perdão. Aí a misericórdia divina fala, não, vai primeiro, filho, vamos ver se você melhora um pouquinho. Aí manda o outro, como filho, como neto querido, para que a gente aprenda a amar. Olha como a sabedoria divina é maravilhosa. E nos dá o quê? A bênção do esquecimento. Para que a gente, olhando para aquele bebê, para aquela criança, ame de todas as nossas forças e apague os laços de ódio do passado. É assim que Deus age. Ele tem leis sábias, justas e imutáveis. A nós só nos resta cumpri-las. Se não as cumprimos, vamos ter que responder por isso. Assim como na lei humana existem penalidades, mas Deus nos castiga? Deus não castiga. Muito pelo contrário. Há no céu mais alegria quando um pecador se arrepende do que quando um santo chega lá. Porque aquele estava perdido e resolveu voltar para o caminho certo. E aí Jesus fala, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Graças a Deus, né? Porque assim nós todos temos saída. Porque somos todos doentes da alma, doentes do espírito. Senão a gente não estaria aqui, no mundo de expiação e de provas. A gente perde às vezes a dracma da bondade. E aí a gente quer escolher com quem que a gente vai fazer caridade. Para quem nós vamos fazer caridade? Para quem nós vamos fazer as nossas orações? Quem é que merece? Mas será que tem alguém que está pensando se a gente merece também? Eu sempre penso isso. Quando alguém fala assim, aquela pessoa, vou ver se aquela pessoa merece a minha ajuda. Eu falo, oh, meu Deus do céu. Tem alguém pensando exatamente a mesma coisa a meu respeito quando eu falo isso. Será que essa pessoa merece a minha ajuda? Merece a minha oração? Merece a minha companhia? Porque a gente é difícil. Nosso espírito ainda é muito endurecido, não são pessoas fáceis de conviver. Se a gente perguntar lá no fundinho para aqueles que convivem com a gente, todos eles vão apontar algum defeito da gente.
Porque nós somos pessoas difíceis. Nós somos rebeldes. Às vezes a gente é daquelas pessoas que tem a resposta na ponta da língua, não pensa para falar. Outra hora é aquelas pessoas assim, mal-humoradas. Né? Então, as pessoas, se a gente perguntar, fazer uma pergunta secreta, que ninguém vai saber quem foi que respondeu, o que você pensa a meu respeito? Coloca lá. Anonimamente, a gente vai se surpreender com as respostas. E nós somos difíceis. Nós ainda damos muito trabalho. Coitados dos nossos anjos guardião. Eles ficam aqui. Melhora, bota um sorriso nesse rosto. Fala uma palavra boa. Releva um pouquinho nessa briga. Eles ficam aqui. E a gente fingindo surdo. Fingindo surdez, fingindo demência. Nem dando ouvido para eles. Às vezes a gente nem escuta eles. Porque nos falta bondade no nosso coração. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade? E a resposta é BIP. Bondade para com todos, indulgência para com as imperfeições, perdão e esquecimento das ofensas. É fácil fazer caridade. Não falou hora nenhuma que a gente tem que ter dinheiro no bolso para ajudar o outro. Porque a caridade que importa para Deus está lá no Evangelho. Qual a virtude mais meritória para Deus? É aquela do sacrifício pessoal. É quando nós sacrificamos o nosso orgulho pela boa convivência. Quando nós sacrificamos ou renunciamos a algum projeto em benefício da harmonia familiar. Quando nós adiamos um projeto para que todos possam lá na frente se beneficiar dele e não somente nós. Isso é bondade. E a bondade ela tem que ser universal. Bondade para com todos. Né? Olha lá. O olhar generoso e o gesto cuidadoso revelam que você é especial, além de revelar quem é especial para você. Quem é especial para nós? Nós estamos sendo especiais para eles? Então, o nosso lar precisa ter esse olhar bondoso. Uma outra dracma que nós perdemos é a dracma da devoção, que é aquilo que eu falei no começo. Nós não nos sintonizamos com o plano espiritual. Orar é muito mais do que repetir palavras. Orar é entrar em conexão com o plano espiritual. Recentemente, uma experiência científica, o investigador principal do estudo deu uma entrevista e a pesquisa foi: o que acontece com o nosso cérebro quando nós oramos? E aí, durante a entrevista, ele falou que nós que estamos aqui sentados, nós temos uma partezinha do nosso cérebro aqui chamado lobo frontal. Esse lobo frontal, parietal, ele nos dá uma noção de tempo e de espaço. Então eu sei que eu estou aqui, aqui tem a mesa, aqui está a cadeira, vocês estão aí, aqui tem um copo. É esse lobo que a gente tem aqui que nos dá essa dimensão. Quando nós oramos, o que acontece com a atividade cerebral desse lobo? Ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo a ponto daqueles que oram e entram em profunda meditação, ele praticamente se apaga. Então é como se nós saíssemos do plano físico e fôssemos para o plano espiritual. Ao mesmo tempo que isso acontece,
o lobo frontal, que é ligado ao chakra coronário, que é a entrada da intuição, né, por onde os espíritos mandam as informações para a nossa glândula pineal, ele aumenta de volume. Tem determinadas criaturas nesse estudo que praticamente dobraram de volume. Ah, mas o cérebro não cresce. Aumenta de volume, sim. Isso chama neuroplasticidade. Ele chegou ao cúmulo de dizer, durante a entrevista dele, assim: pelo amor de Deus, não tomem nenhuma decisão antes de orar. Porque o lobo frontal é o responsável pelas nossas decisões. Então, quando nós oramos, vai além de louvarmos a Deus, vai nos dando condições de tomarmos melhores decisões. Então, nunca tomem uma decisão importante antes de orar. Não só para receber a intuição, mas para ter a lucidez necessária de olhar para a situação com um outro olhar. Um olhar de quem olha de cima, sem a interferência da matéria. Isso é ciência. Jesus já fazia isso lá atrás. Porque o que ele fazia? Vamos orar, vamos para o horto, vamos para o monte, vamos orar dos discípulos, vamos dormir. Aí Jesus fala: mas não pudeste nem orar comigo 1 hora, ficar acordado por 1 hora. Vocês dormiram. E a gente dorme demais. A gente dorme muito e perdemos tempo. Então a oração tem que fazer parte em todos os nossos momentos. É a nossa devoção, né? É aquilo que está ali. Que lugar, que tempo nós estamos reservando para entrar em comunhão com a espiritualidade maior. E pode ser em qualquer lugar, gente. Não precisa ser só aqui na casa espírita. Pode ser no nosso trabalho. Quando a gente tem uma decisão importante para tomar, perde 5 minutinhos, vai lá na cozinha tomar o café sozinho, fecha lá, faz uma prece. Antes da gente abrir a boca, a gente vai evitar muita confusão. E vai ter uma convivência muito mais harmoniosa, né? Muito mais positiva do ponto de vista de aproveitamento. O Caibar, ele escreve no livro dele Parábolas de Jesus, ele faz assim, que da mesma forma que a mulher, quando perdeu a dracma, acendeu a candeia, varreu a casa e procurou diligentemente até achá-la, Deus também, né, emprega todos os meios, né, que Ele sabiamente sugere aos espíritos, os seus mensageiros, para encontrar a sua dracma, ou seja, nós. As almas que se perderam de Deus. E os espíritos amigos vêm e nos orientam, e trazem mensagens, e falam no nosso ouvido, e cria situações para que a gente se volte novamente para Deus. E a gente vai fingindo demência e continua na mesma toada. Então, o Deus de Jesus, Ele é sábio, Ele é benevolente, Ele é amoroso, Ele é caridoso. Ele não é o Deus vingativo, Ele não é um Deus mau que as religiões humanas ensinam. Deus dos exércitos, não. Deus é amor, Deus é paz, Deus é esperança, Deus é fraternidade. E é isso que a parábola quer dizer. Ela vem exaltar essa bondade, esse amor de Deus, né, para despertar em nós os princípios de sabedoria, os princípios de boa convivência, para que a gente se aproxime do Supremo Senhor, né? Todos nós somos convidados para essa busca. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, escreve assim: o arrependimento
Conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. É preciso expiação e reparação. Então, arrepender é o primeiro passo. Por quê? Porque Deus não vai falar assim, você é culpado, você vai fazer isso, vai passar por isso. Não. Onde é que está escrita a lei de Deus? Onde? Na consciência. Então, se ele está escrito na nossa consciência, quem é que vai nos julgar? Nós mesmos. Quem é que vai colocar sentença para nós? Nós mesmos. Porque na hora que a gente vai reencarnar e a gente dá um trabalho danado para reencarnar, gente, o planejamento reencarnatório é algo assim fantástico, de tanto trabalho que ele dá. Porque primeiro, tem uma fila enorme, mas enorme. Nós somos 7 bilhões, mais ou menos, 8 bilhões de encarnados e bota 40 bilhões do lado de lá querendo vir para cá. Pedindo pelo amor de Deus para estar no nosso lugar. Com todas as dificuldades e problemas que nós passamos, eles estão pedindo para vir para cá. Porque eles sabem que é aqui que eles vão conseguir fazer a reparação. O arrependimento eles já tiveram. Agora eles precisam reparar. Mas, para a gente reencarnar, vamos lá fazer um mapa rápido. Né? Na próxima reencarnação, eu preciso reencarnar. Ok. Quem aceita ser meu pai e minha mãe? Precisa de um pai e de uma mãe. Então, eu vou ter que caçar. Pelo amor de Deus, você me aceita na próxima encarnação, filha? Você me quer como filho? Aí eu consigo achar um pai e uma mãe. Aí eles renascem, se conhecem, mas eles têm a bênção do esquecimento. Pode ser que ao chegar aqui, a mulher fala assim, eu vou ter filho de jeito nenhum. Não, eu vou ser mãe de pet. Eu vou ser mãe de planta, mas filho eu não quero. E aí? Eu vou ficar lá esperando. Até conseguir achar alguém que me queira. Mas vamos supor que ela me aceita. E aí eu vou nascer. Tá, mas aí tem que ter todo um planejamento. Essa criança, eles vão planejar quem vai ser o professor da escola primária, o professor do ginásio, o professor do ensino médio, o professor da faculdade, quem vai ser o primeiro patrão. É tudo planejado. Olha o trabalho que dá fazer um planejamento reencarnatório. Como é que vai ser o corpo físico? Porque são necessidades do espírito em relação às doenças que são formas de reparar. Então tem que ter a genética certa. E a gente está desperdiçando o que já está feito. Perdendo tempo. Para depois começar tudo de novo. Então, quando ele fala essa questão da reparação, é porque a gente precisa dessas 3 condições para apagar os traços faltosos. E aí vem Pedro e fala assim, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, nós podemos trocar dor por amor, aprendendo a amar agora, para ter uma próxima encarnação mais tranquila, sem grandes necessidades. Quantas encarnações a gente já teve? Se a gente contar o tempo que André Luiz fala, que a gente fica mais ou menos 70, 80 anos encarnado e mais ou menos 50 a 60 no plano espiritual, nos últimos 1000 anos, nós encarnamos 10 vezes. 10 vezes. E no que nós já melhoramos? Quanta bondade nós já somos capazes de distribuir. Quanta indulgência nós já carregamos no nosso coração para com os outros.
10 encarnações nos últimos 1000 anos. E ainda estamos aqui com a bênção dessa doutrina num país livre, onde nós podemos professar a religião que a gente quiser. E aí Jesus fala: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós somos os trabalhadores da última hora. Estamos aqui não para nos julgarmos, nem para condenarmos ou para punirmos. Nós estamos aqui, e aí eu me refiro à alma encarnada, com um mandamento único: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a pergunta é: a gente se ama? E como que eu vou amar o outro se eu não me amar? Como que eu vou cuidar do outro se eu não me cuido? Nem material, nem espiritualmente. Há uma necessidade de treinamento, de aprendizado. Então, é por isso que quando a gente sentir que a gente perdeu alguma moeda, alguma dessas moedas importantes, nós precisamos acender a luz da fé. Nós precisamos pegar a vassoura da boa vontade e ir lá varrer até a gente achar. E não ter vergonha de que perdeu. E não ter vergonha de procurar. Para que a gente possa sair daqui um dia um pouco melhor do que quando nós aqui adentramos no planeta Terra. Então vamos acender a luz, procurar com atenção e principalmente não desistir. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas não é a salvação contemplativa de quem permanecerá lá no trono dos eleitos sem fazer absolutamente nada. É aquela salvação de nós mesmos, das nossas mazelas, nos livrarmos das nossas imperfeições e darmos condição ao nosso espírito de alçarmos voo para planos mais altos, a fim de nos prepararmos um tanto mais para depois descermos em auxílio aos irmãos que aqui ficaram. E nesse sentido, eu concordo com um amigo que me disse uma vez: Elizabeth, nós não estamos no Espiritismo à toa. Nós estamos sendo conhecedores, estamos aprendendo, estamos estudando para ir servir nos planetas mais difíceis. Porque muitos dos nossos amores estarão lá, quando a Terra se transformar definitivamente em planeta de regeneração. Aqueles que não tiverem vibração espiritual para aqui permanecer, serão deslocados para outros planetas, como os capelinos. E aí a gente vê uma Alcione descer lá das alturas para ajudar alguém que estava na terra em sofrimento, e lhe era caro ao coração. Com todas as dificuldades, e ela foi muito questionada: você tem certeza que você vai descer? Você não vai lembrar das coisas aqui. Ela respondeu assim: espero ter intuição suficiente para seguir a minha jornada. Uma total renúncia do bem-estar que ela vivia em favor daqueles a quem ela amava. Numa terra de sofrimento. Quem lê o livro Renúncia chora da primeira página até na última, que é só sofrimento. Clóvis Tavares fala assim: os benfeitores espirituais são as candeias de Deus e nós as dracmas perdidas. Nós estamos no chão, na poeira dos nossos erros, longe da luz e da verdade, mas os benfeitores espirituais nos iluminam, se nos entregarmos em suas mãos, se aceitarmos a sua luz e se nos arrependermos sinceramente das nossas faltas. Aí sim, eles nos acham e se alegram muito
ao nos dar condições de repararmos as nossas dívidas enormes de amor que nós temos. Então, que nós possamos recuperar a nossa dracma, preservando os laços de amor que já estão na nossa vida. Tá? E nós encerramos com uma mensagem da Maria Dolores, que está no livro Alma e Vida. E ela fala assim: agradecemos, Jesus, ao teu amor infinito, esse recanto bendito que nos erguestes por lar. O pão que nos dá a mesa, a confiança, a harmonia, o entendimento, a alegria e a bênção de trabalhar. Agradecemos o apoio da tua força divina, que nos ampara e nos ilumina, desde a terra ao mais além. Os aguilhões do caminho e o duro rigor da prova, que nos eleva e renova para a conquista do bem. Agradecemos ainda o conto vivo da prece, que em tudo nos enriquece, de paz, união e luz. Permite, Senhor, que te roguemos, nunca nos deixe a sós. Seja onde for, venha a nós. Fica conosco, Jesus. Muita paz aos nossos corações.